Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui para o quarto e último episódio da segunda temporada de Resgatando Juiz de Fora, sobre os 173 anos da nossa cidade. Dessa vez a gente vai contar a história da cidade através de curiosidades. E a melhor maneira de fazer isso é como? Com um cafezinho e um pãozinho de queijo. Então eu te convido a acompanhar a gente em mais esse episódio. Vamos lá? Rita, nesse episódio sobre curiosidades aqui da cidade de Juiz de Fora, a gente está num local aqui que a gente tem bastante história para contar, né? A gente está à frente aqui do antigo prédio da Pantaleone Arcuri, né? O que a gente pode falar a respeito disso que envolve esse local? Essa esquina, né, esse cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Getúlio Vargas, ela tem no mínimo 3 curiosidades bastante interessantes que a gente pode comentar, né, trazer nesse episódio de hoje. O cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Getúlio Vargas, ele tem bastante curiosidade só nesses prédios que estão construídos aqui. Atrás de nós temos o prédio da Companhia Construtora Pantaleone Arcuri. E uma curiosidade bastante interessante é que em 1889, né, quando é instalada a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, que é a usina de Marmelos, né, pelo Bernardo Mascarenhas, o objetivo dessa instalação dessa usina era produzir energia elétrica para movimentar os teares. Como a produção ela era excedente, maior do que eles precisavam na fábrica, o Bernardo Mascarenhas assinou um contrato com a Câmara Municipal para então fornecer energia elétrica para fazer a iluminação pública das ruas de Juiz de Fora. Uma coisa que pouca gente sabe também é que o Pantaleone Arcuri é tão próximo, né, a empresa dele instalada tão próximo da Companhia Têxtil do Bernardo Mascarenhas, ele também compra um motor e ele puxa, vamos dizer, energia elétrica também, um excedente da Companhia Têxtil do Bernardo Mascarenhas, e ele tem na fábrica dele, porque aqui não era só um comércio, né, era também uma fábrica, eles têm o primeiro motor movido a energia elétrica, hidroelétrica, que não fosse além da Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas. Isso é muito interessante porque a Companhia Pantaleone Arcuri, ela é a primeira do Brasil a produzir telhas e caixa d'água de amianto. Fora a fábrica de ladrilhos hidráulicos, uma série de outros elementos para a construção civil que eles produziam. A companhia participava de diversas exposições, não só exposições no Brasil, como também exposições industriais na Europa e nos Estados Unidos. Eles eram altamente premiados. É muito interessante quando a gente observa, né, o papel timbrado da Companhia Pantaleone Arcuri, ou o cartão mesmo de visita deles. Eles sempre escrevem ali, eles trazem, né, uma ilustração das medalhas que eles receberam, quais foram os prêmios, né, tudo que ele queria. Então, assim, é muito interessante o quanto eles tinham de orgulho e essa empresa estava instalada aqui em Juiz de Fora. Ainda aqui no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Espírito Santo, nós temos o prédio que hoje nós conhecemos como Instituto Estadual de Educação, ainda chamamos, né, carinhosamente de escola normal. E a gente tem uma curiosidade bastante peculiar a respeito desse prédio. Muitas pessoas não sabem, mas antes de funcionar aqui uma escola, essa era a cadeia municipal de Juiz de Fora. Então é um espaço que tinha, né, aquele ambiente exatamente, digamos, corretivo, né, onde aqueles que cometiam crimes eram ali, né, encarcerados. Hoje a gente tem um espaço de educação, de formação das crianças e dos jovens. Então uma ressignificação do espaço muito interessante. E essa não é a única cadeia de Juiz de Fora que se tornou um espaço de ensino, um espaço de educação. Hoje todos conhecem o nosso Conservatório Estadual, que funciona na Rua Batista de Oliveira, e ali também funcionou a cadeia de Juiz de Fora. Então a gente tem essa marca na cidade de ressignificação desses espaços, né, prisionais, convertendo-os em espaços de educação, em espaços de formação e de crescimento cultural. A Rita contou outra história. O empresário Francisco Batista de Oliveira mandou colocar uma cruz no alto do Morro do Imperador em 1º de janeiro de 1901, em homenagem à passagem dos séculos. Ele achou pouco, e então mandou construir uma capela. Sobre ela seria instalada a imagem do Cristo Redentor em 8 de julho de 1906, o primeiro Cristo Redentor do Brasil.
O da capital carioca foi inaugurado muito depois, só em 1922. A partir de então, o Morro do Imperador passou a ser conhecido como o Morro do Cristo. Tem curiosidade também sobre a Avenida Getúlio Vargas. A Avenida Getúlio Vargas é uma via muito conhecida da cidade. Uma via de fácil acesso popular, em que hoje nós temos um grande número de linhas de ônibus que passam por ali, dá um fluxo de pessoas muito grande. O que muita gente não sabe, muitos juiz-foranos não sabem, é que ela foi, durante um grande período, um desvio de Juiz de Fora. Eu vou explicar melhor o que é essa história. Nós conversamos no primeiro episódio sobre a formação de Juiz de Fora, a urbanização dela, iniciada pelo Henrique Alford, e com a abertura da Estrada do Paraibuna, que deu origem à Avenida Rio Branco. Depois as primeiras ruas que foram por eles traçadas, nessas primeiras ruas centrais. Mas essas ruas elas tinham uma extensão curta. Quando o Mariano Procópio Ferreira Lage, empresário, instala aqui a Companhia União-Indústria e eles vão abrir a estrada, que recebe o mesmo nome, também a Estrada União-Indústria, ligando Juiz de Fora até Petrópolis, já era uma estrada pavimentada, que trouxe um certo conforto e uma velocidade, um aceleramento nessa viagem entre as duas cidades. Ele alegou nos relatórios da Companhia União-Indústria que, devido ao relevo de Juiz de Fora, que era mais acidentado, que era mais interessante seguir mais próximo ao Rio Paraibuna, seja por que motivo for, o Mariano Procópio, naquele momento, a cidade de Juiz de Fora, a área urbana, ela é mais ou menos de onde a gente tem hoje o Largo do Riachuelo, ali na altura do Santa Cruz Shopping, até o Alto dos Passos. Esse era, vamos dizer assim, o coração de Juiz de Fora, essa era a área urbana de Juiz de Fora. E o Mariano Procópio, com a empresa dele instalada, no bairro Mariano Procópio atualmente, instalada ali, a estrada ela saía de lá, a estação da Companhia União Indústria de Juiz de Fora saía ali mais ou menos de frente onde hoje é um parque do museu. Então a estrada União Indústria, ela saía dali da estação em frente ao atual parque do Museu Mariano Procópio e ela chegava ali no Largo do Riachuelo. Quando ela chegava ali, o caminho, vamos dizer assim, mais óbvio de se seguir seria passar pelo traçado da Estrada do Paraibuna, que na época já se chamava Rua Direita, já era a Rua Direita de Juiz de Fora. E seguir por ali no mesmo desenho que foi feito pelo Henrique Alford. Ele decide fazer um desvio da cidade. Então, ao chegar no Largo do Riachuelo, Mariano Procópio fala: minha estrada não vai passar dentro dessa cidade, não vai passar na cidade do Paraibuna, eu vou me desviar dela. E esse desvio deu origem à Avenida Getúlio Vargas. Porque quando a gente olha nos mapas, nos desenhos da época, a gente percebe, quando a gente mesmo olha o mapa hoje de Juiz de Fora, você vê todas as ruas, elas são todas perpendiculares. E a Avenida Getúlio Vargas, ela faz um ângulo assim, abrindo, e cada vez mais, quando mais você vai chegando no centro, que hoje é Juiz de Fora, tipo Rua Alfred e tudo mais, ela mais vai se afastando daquilo ali. E aí a Estrada União Indústria, ela seguia, o que hoje é a Rua Osório de Almeida, e assim ela ia até chegar a Petrópolis, seguindo esse caminho. Então é muito interessante a gente pensar que o desenho da Getúlio Vargas ele surgiu por causa de um desvio e que Juiz de Fora naquele momento era tão pequeno que o centro da cidade era aquilo ali, que é Getúlio Vargas, que hoje está aqui no coração, uma via tão pulsante, ela chegou a ser um desvio, ela era afastada do que era o centro da cidade naquele momento. Então bastante interessante, a próxima vez que passar pela Avenida Getúlio Vargas, observa isso, observa o quanto era como era o desenho da cidade, o quanto Juiz de Fora era pequeno e o quanto que proporcionou essa fuga da cidade por meio da Avenida Getúlio Vargas e o quanto hoje ela está incorporada no centro da nossa cidade. Quer saber mais? Em Juiz de Fora aconteceu a primeira transmissão de imagens por televisão ao vivo da América Latina. Pouco tempo depois, a primeira transmissão esportiva da América do Sul. Quem trouxe esse pioneirismo? O técnico em eletrônica Olavo Bastos Freire. Tudo começou em 1941 com experiências eletrônicas. Gente, em 1947 o homem tinha uma antena, um transmissor e um receptor de TV de 3 polegadas. Um ano depois, em setembro, Olavo Bastos Freire encantou os moradores de Juiz de Fora com imagens da Avenida Rio Branco. Foram exibidas em tempo real em um aparelho receptor na Casa do Rádio. A loja era na Avenida Getúlio Vargas.
Em maio de 1950, meses antes da inauguração da TV no Brasil, Olavo transmitiu uma partida Tupi e Bangu, lá no Salles de Oliveira. Os aparelhos televisores estavam no centro da cidade. Incrível para a época, né? Vocês lembram da nossa querida Dona Munira, do episódio passado? Ela tem uma história muito curiosa para contar para a gente. 1940. Eles tinham começado aqui em 39. E mal tinha pouca coisa que tem. De repente estourou a editora, entrou a rua na Marechal Deodoro, desceram aqui todinhos, a água até, tinha marcado 1,80 m, passou a água, saiu a água, todos sentados chorando, o que houve? Aí passou o Gatasbara. Aí o Gatasbara falou para eles assim, por que vocês estão chorando desse jeito? Falou, é muito fácil, nós trabalhamos 10 anos, estamos trabalhando, foi embora tudo. Falou, não foi não, gente, não faz isso não. Vocês abrem aqui, tiram a água toda, escorrem um pouquinho e anuncia liquidação. Aí eles fizeram isso aqui, chegou em 15 dias, sobrou nada molhado. E o pessoal procurando tecido molhado. Aí o que aconteceu? Eles foram molhar o resto da loja toda. Eles mesmos molharam o resto da loja toda e venderam tudo num preço bom, já é preço melhor um pouquinho, e arrecadaram dinheiro. Foram 4 episódios sobre a história de Juiz de Fora que eu aprendi demais e amei a companhia de vocês. Eu espero que vocês também tenham aprendido bastante e gostado de tudo que a gente falou aqui durante essas 4 semanas. E eu já te convido para conhecer o que a gente vai tratar a partir da próxima temporada. E para a 3ª temporada de Resgatando o Juiz de Fora, a gente preparou para vocês a história da Zona Norte, principalmente sobre o bairro Nova Era. Onde se encontrava a Fazenda da Saudade e qual é a sua história? Como funcionou a industrialização da região, o desenvolvimento e muito mais. Você vai saber a partir do primeiro episódio, na semana que vem, aqui no canal 35.1 da TV aberta na JF TV, e eu te espero lá.